E aí, pessoal, vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia? Nossa aula de hoje, Introdução ao Estudo da Ecologia. Então, significado do nome, eco, que vem de oikos, que tem um sentido de casa, logia, que vem de logos, que tem um sentido de estudo, estudo da casa, estudo do planeta, estudo do meio ambiente. Então, ecologia é estudar o ambiente que nós estamos inseridos, é estudar a nossa casa, que é o planeta Terra, tá bom? Então, de olho nessa imagem aí da tela. O que isso significa aí para você, tá bom? Se você tivesse que fazer uma redação sobre essa figura, o que você escreveria? Observem que esta figura tem um erro gigantesco. Ou seja, ela está insinuando que as florestas são o pulmão do mundo. E que destruir as florestas significa dizer destruir o pulmão do mundo. E eis aí o equívoco. O pulmão do mundo são os oceanos. Por quê? O pulmão do mundo são os oceanos? Porque lá é que se encontram a maior parte das algas, certo? Os oceanos que cobrem cerca de 70% da Terra, do planeta Terra. Então, o maior produtor, o grande produtor de oxigênio do planeta são as algas fotossintetizantes, tá bom? É muito importante preservar as florestas por conta da biodiversidade, do clima, tá bom? Mas não que as florestas, que a manutenção do oxigênio do planeta venha das florestas. Uma pequena parte sim, mas grande parte vem das algas, ok? Vamos continuar. Então, vamos aqui aos níveis de organização, tá bom? Então, vamos lá. Na biologia, a bioquímica, nós começamos aqui do átomo. Os átomos se unem formando o quê? Moléculas, né? Átomos de hidrogênio se unem a átomos de oxigênio, formando o quê? Uma molécula de água. Átomos de carbono se unem a átomos de hidrogênio mais átomos de oxigênio, formando o quê? Glicose. Então, aqui nós já temos uma molécula orgânica. Então, as moléculas se unem formando o quê? Organelas, como, por exemplo, uma base nitrogenada, que contém nitrogênio, se une a uma pentose, a desoxirribose, que se une a um radical fosfato. Então, aqui eu tenho um nucleotídeo, uma molécula, um nucleotídeo. Esses nucleotídeos se unem formando a fita de DNA. A fita de DNA se enrosca formando quem? Formando os cromossomos. Aqui eu tenho um cromossomo duplicado. Então, o cromossomo é uma organela. E assim por diante. As organelas se unem formando o quê? Células. Então, o que é uma célula? É um conjunto de organelas. As células se unem formando tecidos. O que é um tecido? Conjunto de células. Assim por diante. Os tecidos se unem formando órgãos. Os órgãos se unem, se organizam, formando sistemas, né? Por exemplo, o sistema excretor, formado de bexiga, ureteres, rins. Deixa eu dizer aqui na sequência, né, na ordem. Rins, ureteres, bexiga e uretra. Ok? O sistema excretor, o sistema urinário. E os sistemas se unem formando um organismo. Ok? Então, o que é um organismo? É um conjunto de sistemas. Quem é você? Você é um conjunto de sistemas. Você é um sistema reprodutor, um sistema excretor, um sistema digestivo, digestório. Você é um sistema cardiorrespiratório. Então, você é um conjunto de sistemas, tá? Então, a biologia que nós estudamos até agora, ela para aqui. Ela para nos organismos. Mas a biologia que nós vamos estudar a partir de agora é o conjunto de todas as coisas. Ecologia é o conjunto de todas as coisas, tá? Então, a ecologia ela nasce a partir daqui, da população. O que é a população? Conjuntos de indivíduos da mesma espécie. Então, aqui eu tenho a população de elefantes, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, olhando para a sala de aula, considerando somente os estudantes, como professor, nós temos ali uma população, um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Agora, quando um conjunto de organismos diferentes, de espécies diferentes, aí nós temos uma comunidade, conjunto de indivíduos. Então, aqui eu tenho
diferentes representantes de espécies animais, com espécies vegetais, tá? Gramíneas, árvores, arbustos. Então, conjunto de indivíduos de espécies diferentes, nós temos uma comunidade, ok? E nós vamos agora para o conceito de ecossistema. O que é o ecossistema? É um conjunto de indivíduos de espécies diferentes, incluindo animais e plantas, ok? Animais, incluindo animais de espécies diferentes, plantas de espécies diferentes, ok? Então, o conjunto de seres vivos mais o meio ambiente. Então, aqui eu tenho seres vivos mais o meio ambiente, tá? O que podemos também dizer que ecossistema é o conjunto de fatores bióticos, que são os seres vivos, mais o conjunto de fatores abióticos que se encontram no meio ambiente. Bora lá. O que são esses fatores abióticos? Por exemplo, o ar. O ar que contém o oxigênio, que contém o gás carbônico, que contém o vapor de água, o solo, os sais minerais. Então, tudo isso são os fatores abióticos, a luz, tá? O calor. Então, tudo isso são fatores abióticos, fatores que não são vivos, mas que são indispensáveis aos seres vivos, tá? Então, e tudo que tem vida compõe o conjunto de fatores bióticos, ok? E o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, nós temos a biosfera. O que é a biosfera? É a esfera de vida, é a camada de vida que envolve todo o planeta. Ok, biologueiros? Muito bem, vamos continuar, tá bom? Então, conceitos básicos de ecologia. Então, o que é ecologia? Deriva do grego, oikos, com o sentido de casa, e logos, que significa estudo, tá? Estudo da casa, estudo do meio ambiente. O que é ecologia? É o ramo de estudo da biologia que compreende nisso os seres vivos e sua interação com o meio ambiente. Eu te pergunto, como é que está a tua interação com o meio ambiente? Tu estás cuidando bem do meio ambiente? Olha aí para a sala de aula. Estás cuidando bem da tua sala de aula, da tua banca, deixando lixo no chão, lixo na banca, então tu não estás cuidando bem do teu meio ambiente. Nós devemos cuidar bem da natureza, cuidar bem do nosso meio ambiente. Uma pergunta, o que fazem os ecólogos? Supervisiona parques florestais, pode ser avaliar impactos por obras e danos ao ambiente, como no caso do engenheiro ambiental, trabalho em empresas como extração de petróleo. Olha que top, ecoturismo. Você já imaginou você fazendo ecoturismo para Fernando de Noronha? Muito show. E você pode também ser como um ecólogo, um professor, pesquisador, tá? Continuando, vamos lá. Então nós temos aqui a biosfera, tá? Que é a camada de vida, a esfera de vida que envolve a Terra, o planeta Terra. Existe vida, certo? A 11 quilômetros de profundidade e a 7 quilômetros de altura. Então, ou seja, essa faixa de 19 quilômetros, 19 mil metros, 19 a 20 quilômetros ou 19 a 20 mil metros. Então, essa camada de vida que envolve a Terra é a biosfera. É aonde até hoje foi encontrado vida, tá, no planeta. Então, aqui com relação ao ambiente aquático, né, nós temos aqui a zona fótica ou a zona eufótica, tá certo? Que é aonde a luz do sol penetra. Então, é nesta zona iluminada, nesta zona eufótica, que acontece a atividade fotossintética, tá? Que acontece a atividade fotossintética, ok? Que acontece a atividade fotossintética. De 200 metros para baixo é a zona afótica, sem luz, e aí a produção, os produtores, a produção acontece a nível de quimiossíntese, que é bem menor. A produção massiva, né, muito maior, é a produção através da atividade fotossintética. Ok? Continuando. Vamos lá. Temos aqui exemplos de populações. Aqui um cardume de peixe, né? Aqui uma manada
de bois, né? Uma tribo. Então, nós temos aqui uma população, ou seja, eu estou levando em consideração um conjunto de indivíduos, um conjunto de organismos da mesma espécie, ok? Temos aqui uma comunidade, talvez alguém pergunte, cadê os animais? Não, não precisa. Aqui nós temos espécies diferentes de vegetais. Então, comunidade, um conjunto de espécies diferentes. Aqui pode incluir plantas diferentes e também plantas e animais, espécies diferentes, ok? A comunidade ela só não leva em consideração o meio ambiente. Agora sim, agora você tem um ecossistema, você tem aqui conjunto de seres vivos que nós percebemos com muita facilidade os vegetais, mas com certeza aqui também tem animais, peixes, certo? Então, conjunto de seres vivos, tá? Que são os fatores bióticos, né? Que são os fatores bióticos, tá? Mais aqui o meio ambiente, tá? Que são os fatores abióticos. Abióticos. Então, aqui você tem um ecossistema, certo? Aqui, Fernando de Noronha, tá, gente? Não quero aqui me envaidecer, tá? Mas essa foto foi eu que tirei pessoalmente da internet, tá bom? Tirei da internet. Muito bem. Então, ok, você tem aí um retrato, né? Uma imagem, uma figura de um ecossistema, tá certo? Uma gota d'água pode ser um ecossistema. Como assim uma gota d'água? Sim, uma gota d'água do rio de Timbaúba. Você vai encontrar ali água, você vai encontrar luz, tá certo? Você vai encontrar oxigênio, você vai encontrar uma diversidade de algas e de protozoários. Então, aqui você tem ecossistema, um conjunto de fatores bióticos, mais fatores abióticos, tá bom? Então, vamos lá. Conceitos básicos de ecologia. Continuando. Habitat e nicho ecológico. Então, o que é habitat? Habitat, assim, de uma forma, um bizu, né, de uma forma popular, é aonde você mora. Então, habitat é aonde você mora, ok? E nicho ecológico, de uma forma assim, para você entender melhor, é a sua profissão, ou seja, é o que você faz, tá? Então, habitat, onde você mora, e o nicho ecológico é a sua profissão, tá? Só para dar um bizu, mas vamos lá, vamos aprofundar mais um pouquinho. Por que que eu moro? Onde é que eu moro? Qual o meu habitat? Meu habitat é Ferreiros, meu habitat é Timbaúba, que é o lugar onde eu moro, é o lugar onde eu interajo e é o lugar aonde eu encontro o meu alimento. Então, é isso mesmo, habitat é o local onde você encontra seu alimento. Então, eu tenho residência em Ferreiros, eu tenho uma casa em Ferreiros, tá? Mas eu trabalho em Timbaúba e faço compras em outras cidades, aqui da Mata Norte, aqui de Pernambuco, aqui mais Zona da Mata, litoral. Então, olha, aonde eu faço minhas compras, aonde eu obtenho meus alimentos, tá? Aonde eu trabalho, aonde eu tenho meu sustento e aonde eu resido é o meu habitat. Se fosse assim, numa linguagem mais assim de natureza, né? Se eu fosse um pássaro, por exemplo, eu tinha um ninho em Ferreiros, mas eu caçava, eu procurava sementes ou insetos, né? Presas aqui por toda essa região. Tá bom? Então, o habitat é onde eu tenho residência, onde eu moro, onde eu me escondo, tá? O meu esconderijo e também aonde eu percorro, eu ando à procura de alimento, tá bom? Você fez essa pergunta, né? Por que você está aqui na escola? Você está aqui na escola para comer, você está aqui na escola para obter seu alimento. É verdade, você está aqui para estudar, para se formar, ter a sua profissão, dessa profissão ter o seu salário e o seu sustento. Eu estou aqui na escola para ter meu salário e o meu sustento, então nós estamos à procura de alimentos, ok? Então, aí é o nosso habitat. Agora, nicho ecológico. Nicho ecológico é o seu modo de vida, certo? O seu modo de vida que a gente assim resume como profissão, mas não tem a ver somente com o seu exercício, é todo o seu modo de vida. A cor que você gosta, com quem você deseja casar, o tipo de pessoa que você deseja se relacionar, tá? A posição que você senta na sala de aula é o seu nicho ecológico. Por exemplo, se você gosta de sentar na frente, logicamente você não vai concorrer com quem senta atrás, mas você vai concorrer com quem quer sentar na frente. Então, opa, já percebeu? Tá? Não, eu quero fazer medicina. Se você vai fazer medicina, você não vai concorrer com quem vai fazer licenciatura.
Mas quem vai fazer medicina com você, ou seja, quem entrar no teu nicho ecológico, vai competir com você. Opa, olha aí a dica super importante. Animais que têm o mesmo nicho ecológico, o que é que vai acontecer entre eles? Vai acontecer o quê? Competição, tá? Então, animais de espécies diferentes podem ter o mesmo nicho ecológico? Pode. E tendo esse mesmo nicho ecológico, vai haver entre eles competição, ok? É como se fossem dois garotos apaixonados pela mesma menina, dois animais apaixonados pela mesma fêmea. O que é que vai acontecer entre eles? Competição, ok? Perfeito. Então, todo o seu modo de vida, todo o seu modo de vida é o seu nicho ecológico. E organismos que têm o mesmo nicho ecológico, haverá competição entre eles. Alguém pode perguntar para você, pergunta de vestibular. Animais da mesma espécie têm o mesmo nicho ecológico? Não. Está aí o teu colega que está do teu lado na sala de aula, mas ele vai gostar de pessoas diferentes, vai ter uma profissão diferente, um trabalho diferente e gosta de coisas diferentes que você. Então, mesmo sendo da mesma espécie, mas ele tem um estilo de vida completamente diferente do seu. Então, animais de mesma espécie não necessariamente terão o mesmo nicho ecológico, como pode acontecer também de animais de espécies diferentes terem o mesmo nicho ecológico. Então, por exemplo, um cavalo, um jumento e um boi. São três animais de três espécies diferentes, mas todos são herbívoros, ou seja, têm o mesmo nicho ecológico e vão competir entre si. Mas animais que estão em fazendas diferentes, em ambientes diferentes, embora que tenham modos de vida diferentes, certo? Como, por exemplo, temos aqui um passarinho da mesma espécie, mas só que aquele passarinho, ele fez um ninho, ele gosta de fazer um ninho em cima das árvores. O outro da mesma espécie gosta de fazer um ninho mais abaixo das árvores. Então, entre eles não vai haver competição. Mas se eles disputarem pelo mesmo lugar, pelo mesmo território, pelo mesmo alimento, então haverá entre eles competição. Ok? Beleza? Bora lá? Então, aqui nós temos esse exemplo, esse meio ambiente. Que meio ambiente é esse aqui? É o mangue, tá certo? Aí nós temos aqui esse animal, vários animais vivendo no mangue, mas como é que eles conseguem viver no mangue sendo animais diferentes, sem que haja entre eles competição, embora vivendo no mesmo habitat? É porque eles têm nichos ecológicos diferentes. Por isso que eles estão vivendo no mesmo ambiente, sem que haja uma competição assídua entre eles. Por exemplo, temos aqui esse mão-pelada, ou guaxinim, habitante temporário do mangue, se alimenta de ovos, de aves, camarões e anfíbios. Temos aqui o camarão, consumidor da base da cadeia alimentar, ou seja, ele se alimenta diretamente dos produtores, né, das algas, que também pode ser chamado de fitoplâncton. Okay? Então, ele é um consumidor da base, ele se alimenta diretamente do produtor. Temos aqui o caranguejo, que vive em tocas no solo, come micro-organismos do solo. Temos aqui essa ave, né, o colhereiro, remexe o solo do mangue à procura de crustáceos para a sua alimentação. Certo? Então, cada um aqui, embora vivendo no mangue, mas tem um estilo de vida diferente. E tem aqui esse peixe, o robalo, tá? Que vive no mangue quando jovem, alimentando-se de camarões. Olha, pelo nome, esse peixe está ameaçado de extinção, porque assim que ele chega no mangue, as pessoas vêm roubá-lo. Bom, essas piadinhas de sala de aula, né? Até que tem graça, né? Mas aqui, assim, não sei se tem graça. Mas bora lá. Continuando e finalizando a nossa aula de hoje, como nós já aqui mencionamos, animais que têm o mesmo nicho ecológico, eles competem entre si. E onde você ouvir falar sobre isso aqui? Princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva, certo? Ou seja, por que está acontecendo essa exclusão por competição? Está acontecendo essa exclusão por competição devido a organismos, a seres vivos que têm o mesmo nicho ecológico. Então, o que acontece? Um pesquisador chamado de Gauss, ele estava cultivando o protozoário Paramécio aurelia e o Paramécio caudatum. Então, ao colocá-los em tubos de ensaios diferentes, em ambientes diferentes, então, o Paramécio
Aurélia, ele aumentava de população e entrava em equilíbrio de acordo com o suporte, a capacidade de suporte do meio ambiente. O paramécio caudatum também em outro ambiente, ele ia crescendo a população, crescendo, 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 até a capacidade de suporte do ambiente, e aí entrava em equilíbrio, tá certo? Então, isso é natural. A população vai crescendo, 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 até chegar a um ponto de entrar em equilíbrio. É feita a sua casa, você tem, sua família tem 2 filhos, 3 filhos, aí, olha, chegou em 3 filhos, está bom, a gente não pode ter mais não. A gente tem condição só de manter 3. Aí entra em equilíbrio os 3, tá certo? É um raciocínio desse tipo. Aí o que aconteceu? Esse pesquisador, ele colocou os 2 paramécios no mesmo ambiente, no mesmo tubo de ensaio. E eles começaram o quê? A competir entre si, porque eles se alimentavam do mesmo alimento. Eles se alimentavam dos mesmos nutrientes. Aí houve uma competição entre eles. E nessa competição, quem levou vantagem foi o paramécio caudatum. E quem foi excluído foi o paramécio aurélia. No início, todos os dois aumentaram, tá vendo? Pela fartura de alimento. Mas quando começou a acontecer competição entre eles, o paramécio aurélia teve desvantagem na competição e foi extinto. E o paramécio caudatum teve vantagem na competição, continuou se reproduzindo até entrar em equilíbrio de acordo com as condições do meio. Tá certo? Beleza? Então, gente, essa foi a nossa primeira aula de ecologia. Logo mais, tem mais. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.